aquele tempo do delay, viu? Ok. Então, uma boa noite novamente. Agora nós vamos iniciar a sessão pública de exame de defesa de trabalho de conclusão do curso do estudante João Vitor Lima Silva, né, que é intitulada As Influências da Era Big Data para o Gerenciamento de Informação Contábil através das ferramentas de Business Intelligence e Analytics. Uma percepção dos alunos da UNEP, DCHT 19, no processo de formação. A banca para examinador é composta por o professor Sérgio Henrique Conceição, professor também do departamento, e da professora doutora Karina Mizuki, que vai compor essa banca para avaliação. João, como já acertado, essa duração de sua apresentação é de 20 minutos, e você sinta-se à vontade para começar. Certo. Consegue já visualizar a tela? Sim, mas está na introdução. Agora. Perdão. Certo. Boa noite, pessoal. Eu sou o João Vitor Lima Silva. Meu tema é as influências da era Big Data para o gerenciamento de informação contábil através das ferramentas de Business Intelligence e Analytics, sendo uma percepção dos alunos da UNEB, da DCHT 19, no processo de formação. O meu orientador é o Dr. Gilson Barbosa Dourado. Então, para explicar a vocês, né, introduzir vocês a esse texto extremamente pequeno, né, esse tema extremamente pequeno, a gente tem que iniciar e introduzir vocês justamente com a questão dos avanços tecnológicos, né, que desde o início do século XXI houve um aumento exponencial de dados após a criação da internet. E esse grande volume de dados gerados pela sociedade criou um fenômeno conhecido como Big Data. E o profissional contábil também, ao longo do tempo, passou por grandes mudanças, né, e está sempre em processo de evolução. E esses avanços são significativos, principalmente quando a gente fala da contabilidade e da tecnologia de informação, pois a contabilidade se tornou muito mais digital, né? Sistemas foram criados, sistemas automáticos, né, sistemas automatizados, a utilização da inteligência artificial e também a armazenagem desses dados dos sistemas em bancos de dados. E falando justamente em questão da inteligência artificial, a gente pode trazer até os estudos de Gartner e Abdi et al., que falam que a inteligência artificial vai ajudar o contador justamente nessas atividades mais operacionais e rotineiras. Então, daria mais tempo para o contador executar o papel mais consultivo, de consultoria, mais um perfil muito mais estratégico. E foram criadas ferramentas, lógico, para ter essa possibilidade de modelar esses dados, né, desse fenômeno da era Big Data, que foram conhecidos como o Business Intelligence e o Business Analytics. E essa criação de ferramentas foram capazes de criar análises tempestivas de dados e possibilitar a geração de informações estratégicas. Ora, quando a gente fala justamente de tempestividade, a gente não está trazendo justamente o conceito do princípio da contabilidade previsto no CPC 00. Então, com essas ideias em mente, eu consegui pesquisar um artigo que era referente ao Nogueira et al., né? O Nogueira, ele fez um artigo que norteou justamente a minha pesquisa. Nesse artigo, ele trouxe uma pesquisa, né, entre os estudantes de pós-graduação, como a Big Data e a contabilidade, elas influenciam, né, como a percepção dos alunos referente a essas temáticas. Logo, como objetivo principal para essa temática, para a minha pesquisa, eu quis entender justamente como essas influências da era Big Data para o gerenciamento da informação contábil através dessas ferramentas na visão dos alunos da nossa universidade. E para específicos, o Nogueira até, ele enfatiza na pesquisa dele que existiu uma escassez muito grande na literatura brasileira referente a esse assunto, né, de unir a Big Data e a contabilidade. Então, eu quis tentar evidenciar diversos atores acerca desse assunto, principalmente porque a pesquisa era de 2020. Então, até 2022, muito provavelmente, teria outras pesquisas que eu poderia tentar complementar a pesquisa já tinha anteriormente realizada.
E também eu quis compreender, né, verificar essa compreensão e essa percepção dos discentes, não só de uma forma objetiva, com o conhecimento, mas também a opinião deles, ou seja, esse conhecimento mais subjetivo. Então, para falar desses temas, até ficou seca. Para falar desses temas e desses temas que são em inglês, né? A gente tem que eu trouxe 2 tópicos fundamentais, que é a questão da era Big Data e da contabilidade, né? E pasmem, porque a pesquisa conteve 18 conceitos diferentes de Big Data. Afinal, a própria definição de Big Data ainda não apresenta um consenso e vem evoluindo e amadurecendo ao longo do tempo. Mas para essa pesquisa em específico, eu quis trazer o conhecimento elucidado por Costa 2019, que traz justamente a questão de que o Big Data é uma ferramenta, né, uma poderosa ferramenta analítica que permite tratar dados, volumes de dados expressivos em uma quantidade de tempo muito reduzida, oferecendo aos gestores um embasamento fundamentado em números, que, por sua vez, tornam as decisões operacionais e estratégicas muito mais assertivas. Ora, esse conceito não se assemelha justamente ao conceito de relatório financeiro previsto no CPC 00, que é o de fornecer informações financeiras sobre a entidade que sejam úteis para investidores, credores existentes e em potencial? E assim, a, a evidenciação da Big Data, eu trouxe que ela começou esse fenômeno cresceu justamente no início do século XXI, mas já existia antes, em 1960, com os primeiros desenvolvimentos de data centers. Mas com a tecnologia, com a internet, o volume de dados aumentou de forma muito expressiva. E até a transparência e a prestação de contas, que já aconteciam já em tempo real para o físico, como elucida Costa e Dutra em 2014. Então, o que muda da era Big Data de antes, né, do fenômeno Big Data que diziam que começou em 1960 para agora, é que dessa vez pode ser utilizados e podem ser analisados os dados em sua forma original e não estruturada. E também existe a possibilidade de não só de não apenas analisar o passado, como também analisar e prever eventos que podem acontecer no futuro. Logo, a incorporação da perspectiva Big Data, tanto na academia como no universo profissional, parece ser um movimento inevitável e irreversível. Tá? E aí eu também trago os conhecimentos, né, de Business Intelligence e Analytics. Nessa imagem ilustrativa, a gente pode entender o seguinte: o BI, eu vou até botar um laserzinho que vai ficar até melhor. O BI ele vai trazer justamente a análise descritiva e diagnóstica, ou seja, ele vai analisar justamente o passado. Também o BI é conhecido por a análise das tendências de dados históricos. Então, ele vai entender o que aconteceu, por que isso aconteceu. E assim, o termo intelligence, ele já tem sido utilizado pelos pesquisadores de inteligência artificial desde a década de 50, mas somente na década de 90 que se tornou muito mais popular, porque ele prometia o auxílio aos executivos, né, para terem as informações relevantes para tomadas de decisão. E exemplos muito específicos de BI tradicional que a gente pode citar são os KPIs, são os relatórios de venda, são os relatórios de estoque, né? Então, são relatórios que mostram o que já aconteceu, né? Um fechamento contábil, por exemplo, a gente consegue iniciar os lançamentos que foram efetuados naquele mês. Então, o BI traz essa visão. E junto ao BI, que junto ao BI vem a questão do BA, do Business Analytics. O Business Analytics é muito semelhante ao BI e muitos autores consideram como uma sucessão desse mesmo, desse mesmo, isso. Mas o BA ele vai analisar de uma forma vai prever eventos futuros, né? Vai fazer uma análise estatísticas de métodos quantitativos e matemáticos para prever o que pode vir a acontecer. Então, os questionamentos são justamente o que pode acontecer, o que deve ser feito. Então, são análises muito mais preditivas e prescritivas.
E eu trago até a questão do estudo de Snyder, né, em 2015, que ele elucida, né, 3 exemplos específicos de como o BA pode influenciar a contabilidade, com a ineferência, quando o contador ele tenta compreender o padrão, né, das pesquisas organizacionais para inferir estratégias para reduzir custos e melhorar os processos. Tem a predição, que o contador ele vai tentar prever mais ou menos como vai ser a demanda futura, como vai ser o estoque, né? Só que ele vai fazer essa análise a partir do que ele já tem, né? Dos estados históricos, ou seja, ele vai através do BI prever os eventos que vão acontecer no futuro. E tem a questão da conformidade, que vai ser justamente ele vai mostrar algumas tarefas, né, que asseguram justamente a confiabilidade das informações contábeis, como, por exemplo, o monitoramento e a auditoria. Então, depois que eu trouxe exatamente esses conceitos, né, eu vou abordar um pouco mais como eu consegui trazer esses dados para os alunos, porque, querendo ou não, são temas, são palavras em inglês que até então, eu também tinha desconhecimento, né? E pesquisando e procurando métodos, desculpe, procurando métodos justamente para evidenciar essa pesquisa, aí eu consegui ver uma questão mais de uma abordagem qual e quant, né? Para se preocupar justamente com o aprofundamento do tema. Eu tentei utilizar também a questão da pesquisa exploratória para o aprimoramento de ideias, porque a pesquisa exploratória ela visa justamente a possibilidade de vislumbrar e clarificar conceitos e ser muito mais flexível, né? Ter um planejamento muito mais flexível. Então, eu trabalhei com um levantamento por amostragem intencional não probabilística através do questionário feito no Google Forms. E para a fase de análise de dados, que eu acho que foi com certeza a melhor, eu utilizei justamente a análise de conteúdo categorial. Então, eu tentei organizar para que a pesquisa exploratória fosse mais enriquecida. Então, eu trouxe questões divididas em mapeamento, opinião e conhecimento. E é válido ressaltar que eu utilizei justamente a ferramenta de Power BI para fazer análise de dados, pois a ferramenta de Power BI tem, tem uma opção de segmentação de dados, do qual eu utilizei bastante para elucidar os resultados. Vamos lá. Eu vou fazer um zoom aqui, que eu acho que é melhor. Para um mapeamento, é importante ressaltar que, de forma geral, a pesquisa foi respondida por 61 discentes. E dentre esses 61 discentes, 44% foi do público masculino, 55% foi do público feminino. Dos alunos que estavam trabalhando, né, o mercado de trabalho entre os discentes, 39% estava estagiando, 50% trabalhando formal e o restante, os 9%, não estavam trabalhando. Do turno respondido, 73% foi do turno noturno. E aí, a gente entra justamente no agrupamento de semestres, que foi um que a mais, né, para essa amostra, porque foi criada uma hipótese de que, a partir do quinto semestre, o aluno ele teria justamente ele teria como na ementa curricular a matéria de estágio supervisionado, que seria fundamental para que ele precisasse se formar, né, uma matéria obrigatória para a formação, e que, teoricamente, é aí que o aluno ele teria que expressar todos esses conhecimentos teóricos que ele adquiriu na academia desde o primeiro semestre, na prática, no estágio. Então, foram divididos entre o primeiro ao quarto semestre, o quinto ao oitavo semestre e as pessoas sem semestre regular, completando 60% para os de quinto ao oitavo semestre, 24% para os de primeiro e quarto semestre e 14,75% para os sem semestre regular. É importante ressaltar que as respostas que vão vir a seguir, a da análise de dados, eu trouxe dados mais objetivos, né? A pesquisa em si teve 37 questões, foi muita questão, e eu estou tentando só elucidar as questões mais importantes. Dentre elas, a de opinião,
eu posso citar a questão que eu tentei verificar com os alunos quais tipos de ferramentas eles utilizariam para mensurar e apresentar os dados possíveis para os tomadores de decisão. E eu tive até uma impressão muito positiva, porque eu vi que o Microsoft Power BI, de 61 pessoas, 45 escolheriam, e só perdendo para o Excel e o PowerPoint, que 54 entre 61 utilizariam essa ferramenta. E aí eu trouxe também algumas frases e eu estava tentando verificar se eles concordavam totalmente, se eles discordavam, para tentar entender mais ou menos qual era o grau de opinião deles. E a gente pode juntar o 12.1 e o 12.2 e dizer o seguinte, que apesar de haver, né, dúvidas sobre a resposta da necessidade do computador para uma graduação ou uma formação técnica na área de tecnologia de informação, é perceptível que existe a necessidade do discente na cooperação do TI para, para a contabilidade, porque eles veem como um pilar eles veem a UTI como uma área pilar para a contabilidade. O 12.4, eu tentei, eu coloquei uma frase que é: o contador gasta muito tempo com atividades operacionais, e 77% disseram que sim, concordam totalmente com isso. E também trouxe a questão 12.5, em que eu falei que o curso de Ciências Contábeis contempla as transformações realizadas pela era Big Data. E eu vi que 41% mais ou menos dizem que não, discordam totalmente que não estão. E isso vai ao encontro justamente da pesquisa de Nogueira, que eu disse que seria a norteadora desse artigo, porque ele enfatiza que a escassez, houve muita escassez de literatura brasileira referente a isso. Isso mostra e evidencia que, possivelmente, né, a academia não fala sobre esse assunto. Agora, as questões de conhecimento. Eu trouxe a 14 questões de conhecimento, né? Trouxe mais, na verdade, mas a questão 11 continha 14 questões, né? Eles evidenciariam justamente o nível de conhecimento. Na questão 11.4 e na 11.7, eu trouxe justamente a verificação de análise por Business Analytics, porque o BI pode ser até eu que deduzir que o BI seria um pouco mais conhecido e o BA talvez não. Então eu verifiquei que sim, que os alunos eles evidenciaram que sentem um pouco de dificuldade em relação, né, não tem um conhecimento tão aprofundado em relação à utilização de métodos para desenvolver algoritmos e prever comportamentos com estatística. E aí eu, na 11.12 até a 11.14, trouxe justamente esses temas, né? Esses temas de eu sei o que significa o fenômeno conhecido como Big Data, eu sei o que significa eu conheço as ferramentas de Business Intelligence, eu conheço as ferramentas de Business Analytics, e eu tive um resultado, né, que muitos alunos responderam que não têm conhecimento nenhum sobre isso. Porém, quando a gente faz essa segmentação de dados, né, justamente com a ferramenta de Power BI, né, com o agrupamento de semestres, a gente vê que os alunos que responderam positivamente para essa questão são justamente os alunos que estão do quinto ao oitavo semestre. E quando a gente busca apenas os alunos que estão de quinto ao oitavo semestre com a ferramenta de Power BI, a gente verifica que apenas os alunos que estão ou trabalhando formal ou estagiando que possuem esse resultado positivo. E isso se fomenta também na questão 7, né? A questão 7 eu trouxe alguns conhecimentos que ele poderia marcar, né, de forma muito automática, né? Tinha questões que ele podia marcar e tinha questões que ele podia, perdão, nessa questão tinha possibilidades dele marcar várias alternativas e também ele escrever. E eles falaram que, ah, perdão, eles falaram que do quinto ao oitavo semestre, que 30 dos alunos conhecem, né, têm conhecimento sobre o Power BI. 22 alunos têm conhecimento sobre o domínio contábil. 8 alunos conhecem o SAP e 9 conhecem o TOTS Proteus. E quando a gente segmenta apenas do quinto ao oitavo semestre, também a mesma situação. Os alunos que têm esse tipo de conhecimento ou estão trabalhando ou estão estagiando. Logo, as considerações finais que eu posso ter sobre essa aplicação é que o conhecimento teórico é menor do que o conhecimento prático, porque os alunos eles conseguem fazer a prática, né? Porque a questão 11 como um todo, ele faz muitas frases assim: eu sei como analisar dashboards, eu sei como criar gráficos, eu sei como
puxar informações do banco. Então, eles tiveram um resultado bastante positivo. Mas quando a gente evidencia justamente esses temas, né, essa parte teórica, eles não têm um conhecimento tão aprofundado. Logo, eles sabem como funciona, mas não sabem o que é. A gente também evidenciou, né, justamente que os que se encontram ao 5º ao 8º semestre, eles têm um conhecimento positivo em relação ao Power BI, o Tableau, o SAP, o domínio, que são ferramentas sistêmicas de BI e BA derivadas da era Big Data. E que existe uma correlação, né, que os alunos que responderam o questionário, que no decorrer do processo de formação em ciências contábeis, eles adquirem conhecimento sobre o sistema de modelagem de dados, e principalmente os que estão no mercado de trabalho. E quando eu tentei evidenciar isso para a literatura, eu vi que sim, a contabilidade e a tecnologia de informação estão cada vez mais próximas e que o contador precisa ter esses conhecimentos extra-ementa-curricular para que ele se destaque na área de análise de grandes fluxos de dados preditivos, né? Descritivos, perdão, como o Business Intelligence, e também preditivos, como o Business Analytics. Agora, eu tenho algumas limitações sobre esse projeto, que é justamente na questão dos alunos que responderam, né? O número foi muito limitado de pessoas que responderam, eu gostaria que tivesse muito mais, para ter uma análise muito mais precisa, né? Porque ele foi evidenciado justamente tanto no campus de Lauro de Freitas, como também no campus de Camaçari. Eu vi que teve também uma ausência de aplicação de conteúdo prático, né? Porque se tivesse um conteúdo prático e a gente conseguisse fazer uma percepção dos alunos, seria muito mais preciso a análise. Eu gostaria de ter tido isso. E também vai ao encontro de outra limitação, que foi a aplicação toda no ambiente virtual. Gostaria de ter tido esse contato com os alunos. E, por fim, outra limitação que eu vi muito grande foi que realmente, de fato, existe essa escassez nacional da literatura do Big Data e contabilidade. E eu tive que recorrer muito a artigos internacionais. Mas eu indico para futuras pesquisas que próximas pesquisas possam expandir os horizontes das análises das ferramentas de Big Data e essas ferramentas derivadas da área Big Data para o gerenciamento de informação contábil, no ensino da contabilidade em si. Eu gostaria de também verificar, né, nas próximas pesquisas, como a universidade poderia contribuir, né, com seus discentes sobre essas demandas, tanto com matérias obrigatórias, nas matérias obrigatórias, como métodos quantitativos, como análise das demonstrações contábeis, ou nas matérias optativas, né? Porque a universidade tem esse pilar da extensão. E, por fim, eu também gostaria que tivesse essa necessidade, né, de prática contábil através do Power BI, independente desde o início da sua formação, porque o aluno, a gente evidenciou que o aluno, ele tem o conhecimento a partir do momento que ele entra no mercado de trabalho, mas por que não evidenciar isso desde o início da sua formação? Acho bastante interessante. E, por fim, eu queria apenas agradecer a todos que ouviram essa apresentação. E é isso. Obrigado, João. Obrigado pela sua apresentação, né? Não vou falar muito, não. Vou deixar para que os colegas falem. Depois eu falo, né? Mas muito obrigado. Agora a gente vai começar a parte onde os professores fazem algumas considerações e algumas arguições, né? Vou começar novamente pela professora Karina Mizuto, depois passar para o professor Sérgio. Karina. Tão gentil e cavalheiro, meu colega. Só por isso que eu aceito participar das bancas com ele, gente. Bom, primeiro assim, né? Não vou agradecer de novo. O João já estava aqui na hora que a gente, né? Então, já viu todos os agradecimentos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Vocês estão de parabéns. João, primeiro eu queria te dizer, né, que eu acho que você foi meu aluno da última vez lá no 4º semestre, deve ter sido, né? Imagino eu, sei lá, no 2º, no 4º. E aí, ver você hoje aqui, né, gente, a gente fica aqui besta, sabe assim, parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo a gente percebe que não foi ontem, quando a gente vê o nível de amadurecimento, né, do aluno. É impressionante isso assim, sabe? Eu que pego os alunos logo ali, né, no 2º e no máximo no 4º, 2º e 4º semestres, que são, né, os semestres que eu trabalho com os alunos de contábeis, quando eu vejo aqui agora, meu Deus, parece que passou anos, né? E foi ontem. Então, assim, é realmente surpreendente isso.
João, antes de eu trazer, né, o que eu coloquei aqui, eu gostaria de saber de você o seguinte: se você hoje fosse convidado, né, para uma participação, né? Vocês sabem que vocês, enquanto estudantes, enquanto discentes, têm cadeira, né, nas plenárias, enfim. Então, se você fosse convidado a participar de uma reunião de colegiado, né, do curso de Ciências Contábeis, o curso de sua formação, o que você traria, né, como sugestão para que o curso começasse a pensar em novas práticas, em novas proposições? O que você traria de sugestão para esses professores de contábeis? Certo. Eu com certeza tentaria linkar essa questão da tecnologia que é demandada no currículo, quando a gente coloca os currículos nas empresas, as empresas mostram como a descrição da vaga. Muitas das vagas solicitam essa necessidade de modelagem de dados, porque atualmente os sistemas que são utilizados, eles têm essas fontes de bancos de dados. E é necessário ter justamente esse feeling, né, de você conhecer pelo menos as ferramentas, ter pelo menos uma prévia noção para conseguir saber, como eu posso dizer, porque esse sistema todo mundo conhece, né? Todo mundo vai conhecer um momento, todo mundo pode adquirir esse conhecimento na formação, mas verificar justamente que o profissional da contabilidade ou um aluno de ciências contábeis desde o primeiro semestre, ele tem na ementa curricular justamente essa questão de utilização de tecnologias, vai fazer com que ele esteja muito mais à frente, né? Então eu vejo matérias, até desde o início do primeiro semestre, matérias que podem adquirir justamente, fazer esse link da contabilidade com a tecnologia. Ótimo. Agora vem a minha segunda pergunta. A professora capciosa, né? Faz uma pergunta primeiro para depois fazer a segunda. Agora vamos lá. Se você, João, fosse convidado, né, pelo DA, enfim, né, por algum campo onde tivesse ali os discentes, para dizer a eles, né, independente agora da instituição, agora é o papel do discente falando para discente. Uhum. O que eles deveriam buscar para uma formação mais sólida do profissional que ele estava construindo? O que você diria para eles fazerem? Certo. Você pode repetir a pergunta? Posso. Fique e respire aí, bebam água. O professor Dilson disse Uhum. que você estava nem É no porque, curso. é porque, Tranquilo. porque travou um pouquinho no finalzinho só. Não, tranquilo. Se você fosse convidado agora para falar para os seus colegas, Certo. né? Para os discentes, do primeiro ao oitavo, todos os discentes ali do campus. O que você diria que eles deveriam fazer para que eles ganhassem uma formação mais sólida, né? Dentro dessa perspectiva do que você viu, do que poderia ser mudado, do que poderia ser melhorado, do que poderia ser transformado, e qual seria o papel do discente nessa mudança? Ou seja, o que ele, enquanto discente, deveria buscar? O que você daria para ele de sugestão, de orientação e de recomendação? Certo. Eu vejo a universidade como um conjunto de pessoas, assim como empresa, né? E a questão de ser um conjunto de pessoas, todas as pessoas podem elevar o conhecimento entre elas, justamente trazendo essas informações para a universidade, para ser debatido na universidade. Eu vejo que existem temas que são debatidos na universidade, mas nada, pelo menos, desculpe até o termo, mas eu verifico que não tem muito essa questão da tecnologia sendo informada ou conversada na academia. Eu acho que é importante a gente trazer esses dados, né, e trazer essas informações, porque vai fomentar muito mais essa pesquisa. Como vi que a pesquisa teve muita escassez na literatura brasileira, é porque a universidade não conversa muito sobre isso, né? Dá para perceber que não existe tanta conversa sobre esse assunto e que deveria, né? Porque a universidade é um lugar aberto para o discente, né? Tanto o discente como também o docente. É um local em que o estudo ele é coletivo e ele é compartilhado. Eu acredito muito nessa visão. João, imagine agora que eu sou uma aluna do primeiro semestre e eu vou fazer a seguinte pergunta para você em função do que você me respondeu. Mas, João, e como é que eu vou trazer isso para a universidade? Como é que eu vou trazer essa discussão? Da onde eu vou tirar
essas ideias, esses temas, essa discussão, para trazer isso para a universidade? Certo. Eu acredito que, primeiramente, tem que vir também do docente, né? Porque o primeiro semestre, querendo ou não, é onde você está iniciando o seu processo acadêmico, né? É, teoricamente, se deduz que é a primeira formação desse aluno. Então, o docente também tem que ter esse papel na universidade de trazer esse conhecimento, até inicial, né? Eu vejo também dessa forma, porque, como eu disse, a universidade ela é completa, composta de pessoas, né? Tanto docentes como discentes. Tá. Bom, então vamos lá. Professores Gilson e Sérgio, já imagino aí o que é que eu vou dizer, né? Eu acho que sim, né? Já imagino. A sua nota já está dada, a minha, né? Pelo menos aqui. Mas, assim, o que eu acho? Eu acho que, de fato, a gente precisa levar essa discussão, assim, quero parabenizar de novo o trabalho de vocês, porque eu acho que a gente precisa levar essa discussão, sim, para as reuniões de colegiado. Precisamos levar essa discussão. Agora, a gente precisa também, João, trazer para o discente de que o papel dele também não é só esperar do docente, né? Porque a gente vai buscar essa discussão, mas a gente está numa universidade pública, aonde, queira ou não queira, o processo é muito mais lento. A gente não está numa empresa, né? Aonde a gente decide isso agora, vai lá e faz, né? Outro dia até alguém colocou isso, né, professor Sérgio? A gente bate na mesa lá no setor privado e a coisa acontece. Numa instituição pública, a gente não tem esse ritmo. Então, assim, eu acho que também, João, é papel do discente, né? E buscar, através de congressos, através de seminários, através de participação em eventos, né? Essas discussões para ele também provocar isso no professor. Eu acho que tem os dois lados. Tem sim, eu não estou fazendo a minha meia-culpa, não. Eu estou dizendo que sim, a gente precisa levar isso para a reunião de colegiado, mas o discente, e principalmente o discente da universidade pública, precisa entender que o campo ali não é só dentro da sala de aula, que ele precisa participar de eventos, de seminários. Quando você traz, né? Porque a literatura, né, nacional não me dá embasamento para isso. Então, é uma coisa que eu falo desde o primeiro semestre. Você precisa ter uma segunda língua. Ponto. Precisa ter uma segunda língua. Não dá para ficar nessa discussão, porque quando eu terminar a faculdade eu vou fazer inglês. Não, quando você terminar a faculdade, você já perdeu 4 anos, 5 anos, sem poder ter uma literatura estrangeira para te embasar, porque você não tinha inglês. Então, não é fazer a faculdade quando você terminar. Desculpa, não é fazer inglês quando você terminar a faculdade. É fazer o inglês porque você precisa do inglês, inclusive, para aprimorar os estudos na faculdade. Então, eu acho que tem os dois papéis, e os dois papéis são corresponsáveis, né? Então, quero, sim, trazer a minha meia-culpa, né? Mesmo não sendo da área de contábeis, mas faço parte desse corpo docente. Então, acho que a gente precisa trazer isso para a reunião de colegiado, professor Gilson. Mas a gente também precisa trazer cada vez mais, né, essa responsabilidade do próprio discente, que ele precisa participar de um processo que não está só dentro da academia, que está fora, porque é fora da academia que ele vai ter contatos com esses temas, com esses estudos, com essas pesquisas, com essas pessoas, e não esperar só quando ele for para o mercado de trabalho que ele conseguir ter esse acesso. Então, eu acho que tem esses dois pontos aí. Mas, assim, isso não desmerece de forma nenhuma, tá? O seu trabalho. Acho que foi extremamente relevante trazer essa discussão, e eu acho que é uma coisa que a gente tem, professor, como compromisso, trazer isso à baila e realmente buscar, né, uma ressignificação do nosso curso. Karina, obrigado. Desculpa pela coisa aqui, professor. Ô, João, porque... isso, Karina se empolgou, gostei bastante da fala. Depois eu falo, né? Agora eu vou passar para o professor Sérgio. E eu acho que com a banca que eu trouxe os dois, eles vão entender por que eu convidei os dois, né? Acho que eles já entenderam por que eu convidei os dois. Vou passar agora para o professor Sérgio. Karina desarrumou minha fala totalmente agora. Aí eu vou ter que voltar pro GFX. Mas João é local de lá, vai entender bem o que eu tô falando. Porque aliado, vou continuar sua fala daí, Karina. Aliado a essa questão de que, de fato, temos que promover essa reformulação na nossa matriz curricular para buscar contemplar essa dimensão nos nossos componentes e nas nossas emendas. A gente tem, por exemplo, o caso da FUCAP, que é muito emblemático,
que é uma, inclusive, instituição privada, que ela reformulou toda a graduação dela por causa da pós-graduação. Que as discussões foram se avançando tanto na especialização e no mestrado que ela voltou para dizer assim, eu preciso ajustar cá na formação para poder se comunicar com o outro lado. E principalmente, João, essa questão da tecnologia. Mas aí eu quero continuar onde a Karina parou. Quero dizer o seguinte, mas o estudante pode estar se perguntando, Karina, mas Karina, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, eu não tenho oportunidade de fazer o curso de inglês, de fazer o curso de Power BI, de conhecer os sistemas. É aquilo que a gente falou. Fácil não é, mas nós estamos em uma universidade pública. Uma universidade pública se constrói com lutas e com uma pauta coletiva de luta. Se eu estiver pensando que eu não consigo fazer nada disso, não consegue mesmo, não. Mas se a gente tiver uma pauta de uma luta coletiva que articule professores, pesquisadores, servidores e fazer o enfrentamento político necessário para valorizar o papel da universidade, das condições materiais objetivas que ela precisa ter para ela oferecer isso aos estudantes. E aí a gente não vai conseguir isso indo para a universidade, assistindo aula e indo embora. Não vai. Vai ter que estar com a gente lá no CAB, vai ter que estar lá embandeirando, vai ter que estar fazendo o cerco na governadoria, vai ter que estar publicando, falando, esguelando, gritando, berrando, para a gente trazer esses recursos, que não vai vir de graça. Não vai vir de graça. Eu fiquei muito sentido, eu falei com o Ronaldo. No dia da paralisação, eu queria ir lá para a governadoria dar uma aula de financiamento de educação superior. Não pude ir, porque tinha compromissos da direção e eu não podia abrir mão. Falei com o Ronaldo, Ronaldo, eu tenho uma agenda da direção e tenho uma banca no Gestec, que eu não posso desmarcar, porque tem gente de fora. Tinha a professora Cláudia Daróis, que é da Unesp. Eu não ia desmarcar a banca para desarticular a criatura que estava participando de outra instituição. Não pude, mas fiquei muito sentido. E precisa de luta. Universidade pública é engajamento coletivo. E eu entendo, a gente vive numa sociedade individualizada. Está todo mundo preocupado. Ah, eu vou ver, correr, fazer. Enquanto a gente estiver assim, não avança. Os professores da UNEB só são promovidos quando fazem enfrentamento político. Tá aí há 15 anos sem conseguir DE, porque o enfrentamento político ainda está fraco. Que eu falei para Ronaldo. Tá fraco, por isso que não conseguiu. Por que a gente conseguiu ser promovido e não conseguiu ser DE ainda? Porque o enfrentamento político tá fraco. Não é fácil. Então, vocês precisariam ter uma universidade que tem computadores, que tem laboratórios, que vai lhe oferecer uma bolsa para você ficar 3 anos só estudando, que vai lhe oferecer cursos de inglês, que vai lhe oferecer cursos de Power BI, que vai lhe oferecer cursos de Tableau, que eu aprendi no seu trabalho, que eu nem conhecia, Tableau. Vai lhe oferecer tudo isso, mas vai precisar de luta e de engajamento. E eu tenho isso comigo. Eu não tenho nada em minha vida, não. Tenho nada. Só a vontade de viver. Mas o pouco que eu tenho foi com muita luta, sangue no olho. E dentro da universidade pública é assim. A gente está aqui construindo um departamento, está começando um curso de especialização com luta, tá se esguelando para fazer o mestrado com luta, tá brigando com a Bahia Norte, prefeitura e todo mundo mais, que eu pensei uma palavra que é ótima, mas não posso falar, para poder iluminar a frente do nosso departamento que está às escuras com luta. Não vai vir nada no colinho se não tiver luta. E para ter luta precisa ter engajamento coletivo. Se eu cuidar da minha vida, se preocupar com a minha vida, eu resolvo pouco os meus problemas. E aí mexeu com o meu espaço, que é justamente isso, a pesquisa do financiamento da educação pública. E a sociedade está totalmente perdida em termos de entender a relevância que a educação pública tem para ajudar a consertar esse país. E é por isso que a gente está nesse buraco que a gente está. Isso, professor. E aí, você me lembrou de uma coisa muito simples, né? Quando o professor universitário faz greve, a sociedade reclama, né? Porque a sociedade diz, meu filho está sem aula, né? O governador corta o nosso salário. Ou seja, nós temos apoio de quem? De ninguém. De né? ninguém. Então, assim, tá se o aluno e o discente, né, que vai ter a força, não se mobilizar, o que a gente vai conseguir? Então, assim, vai continuar é isso que a gente diz todo dia. Quem tem a força não somos nós, são vocês. Porque na hora que vocês fazem lá a greve de vocês,
as familiares de vocês vão te apoiar, né? E o governador vai ter que olhar, porque a sociedade vai se revoltar. Mas quando a gente faz, não, eles simplesmente cortam o nosso salário e a família de vocês vem dizer, aí, ó, não quer que meu filho se forme. Então, assim, em que mão tá a força? É na minha? Não é na minha. Tá, não tá. Não é na minha. Quando todo mundo se soma, faz. É isso mesmo. E é o que eu digo sempre. E aí, João foi estudante de turmas minhas e participou ativamente no nosso grupo de pesquisa. Sabe que o nosso campo de pesquisa é esse. E é algo que eu sempre digo em sala. Por mais a melhor aula que eu possa dar de análise tributária e contabilidade tributária é 25% do conteúdo. Porque fazer um curso de graduação ou qualquer curso, se limitar a vir assistir aula é muito pouco. É como Karina falou, é eu entender que os eventos, os cursos, as participações em outros espaços é que vão ajudar a gente a construir. Isso que você está falando, Sérgio, é fácil? Não, é difícil, muito difícil. Mas assim, uma coisa é certa, se a gente não fizer, não consegue. Isso está bem claro. Bom, a Karina desarrumou totalmente minha fala, mas eu não podia deixar passar, porque quando ela falou isso, o pessoal vai dizer, mas eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Eu digo, pois é, e se continuar sem lutar, vai continuar sem ter. Né? A gente, como professor, sabe bem o que é isso. E a gente vai manter por anos essa estatística que ele acabou de apresentar aí. E é o que você falou. Vocês, estudantes, geram mais votos do que os professores. Mas voltando aqui, não vou agradecer, porque eu já agradeci, João já estava. Eu quero começar assim, parabenizando muito a qualidade do trabalho de João. Assim, João, seu trabalho é antessala, não é nem de especialização, é antessala de mestrado mesmo. Seu trabalho é um excelente projeto de mestrado. Excelente projeto de mestrado. Tem umas coisinhas que eu vou falar aqui agora, naquela vibe que eu falei mais cedo, de você ainda mais qualificar o trabalho. Tem uma coisinha que eu vou perguntar para você pensar direitinho, porque você está dizendo que o seu trabalho é uma coisa, eu estou achando que ele é outra. Aí eu vou até compartilhar aqui a tela para poder eu me organizar. E Karina fez uma fala aí, fui lá para o meu quintal do financiamento da educação, aí eu digo, pô, tenho que falar sobre isso, não posso passar batido, que o povo vai dizer, mas eu não tenho condição. Eu digo, aí, se não tiver luta, não vai ter nunca mesmo, não. Então, vamos lá. Aqui, ó, no resumo, é uma das poucas considerações que eu vou fazer assim mais contundente. Eu, basicamente, João, vou falar do resumo, metodologia e resultados. O trabalho está muito bem construído. No resumo, eu estou sugerindo que essa parte toda de vermelho aí, você caia fora com ela, fique só com essa parte de amarelo, e aí faça simplesmente o seguinte, caracterize melhor sua pesquisa. Para mim, a sua pesquisa é uma pesquisa qualitativa com a utilização da estatística descritiva. Ela não é uma pesquisa quantitativa. Saia dessa confusão de qual e quant. Quem quer apanhar na pós-graduação, abre a boca e diz isso. Minha pesquisa é qual e quant, o pessoal começa a jogar pedra. Ou é qualificativo, ou é qualitativo, ou é quantitativo. Sua pesquisa é qualitativa. Agora você vai se apoiar em um instrumento de estatística descritiva, mas ela não torna a sua pesquisa quantitativa. Porque para uma pesquisa ser quantitativa, a solução do seu problema precisa se dar em um operador quantitativo. Não é o caso. Você não usou um modelo paramétrico, não paramétrico, matemático, nem estatístico para responder a sua pergunta. Você não usou. Você usou a exploração dos dados que você obteve para responder o seu problema. E essa obtenção dos dados se deu através de um questionário. Então, sua pesquisa é qualitativa. Ela é qualitativa, mas ela se utiliza de um método exploratório de análise baseado na estatística descritiva. É isso. Não entre nessa confusão, não, que aí o pessoal da antessala do mestrado joga pedra em você. Sua pesquisa tá boa e tá escorregando nessa besteira aí? Não pode. Então, diga isso lá. Aqui que é uma coisa que eu também vou sinalizar lá na metodologia, faltou você falar mais sobre esse lugar da sua pesquisa, né? Onde nós sabemos, na UNEB, você falou, campus de Camaçari e Calf, mas aí você precisa dizer no seu trabalho. Foi realizada, se você não quiser dizer o nome da UNEB, numa instituição pública, numa universidade que atua no ensino, pesquisa e extensão, na região metropolitana de Salvador, no período tal, envolvendo os cursos estudantes do curso tal, no período tal. É importante você dizer isso, tanto aí no resumo, quanto lá.
Quer citar o NEB? Cita. Se não quiser citar, você caracteriza ela, aí é uma opção sua de estratégia de pesquisa. Eu não vejo problema nem citar, nem não citar. Aí é realmente uma opção sua. Vou seguir aqui para a questão mesmo que eu acho que o seu trabalho é monografia. Seu trabalho não é artigo, não. Seu trabalho é monografia. Até porque na hora que eu bati o olho, 43 páginas, artigo é 25 no máximo. É monografia. Mas é uma coisa para você pensar. E aí, se for monografia, aí você vai ter que colocar objetivos específicos aí, que não tem. Se você quiser permanecer como artigo, aí tem que aparecer o objetivo geral, pelo menos. Aí é uma coisa para você pensar. Eu acho que é monografia, mas o trabalho é seu, não é meu. Entendeu? Você disse, não, professor, o meu é um artigo longo, de 43 páginas. Ok, então, bota o objetivo. Não, professor, você me convenceu, é monografia. Então tem que ter objetivos geral e específico. O resto aqui, ó, eu vou passar batido, que depois você lê e vai fazendo os ajustes nessa perspectiva que eu falei no trabalho mais cedo de Luciana? Luciana, né? Tem que publicar. Não dá para terminar, João, esse negócio aí e depositar lá na biblioteca, nem no saber aberto. É pouco. Tem que ir para um evento, defender. Então, eu vou dar algumas dicas aqui de ajuste. Não vou ler, vou passar para o que é mais relevante, mas aí você vai ler dos meus comentários com calma depois e vai ver. Eu vou partir para digamos assim, as grandes discussões, que eu acho que também aqui na metodologia, que é o que eu acabei de falar. E uma armadilha que você caiu. Na banca que eu participei, eu acho que segunda-feira a mina também caiu na armadilha. Eu botei aqui, ó, que é o que eu falei lá no resumo, né? Faltou qualificar o LOCS. Que instituição é, se você quiser citar, ou então você disse que é uma instituição pública de ensino superior, uma instituição universitária de ensino superior? Qual o curso? Qual foi o período que você fez esse questionário? Qual é o território envolvido? Porque você ouviu estudantes de Camaçari e Lauro. Como é Camaçari? Que cidade é essa? Né? Onde é que ela fica? Quantos habitantes ela tem? Isso é um parágrafo, né? Contar a história de Camaçari. Não. Um parágrafo você fala isso aí. Um parágrafo para falar sobre a UNEB, um parágrafo para falar sobre Camaçari e um parágrafo para falar sobre Lauro de Freitas, se você quiser identificar. Se você não quiser identificar, você fala da região metropolitana de Salvador, que é assim, assim, assado. Pronto. E é uma instituição pública, uma instituição universitária pública, instituição universitária pública. Isso. Essa é a questão. E por fim, para não me alongar mais, eu vou destacar aqui umas coisas, viu? Rapaz, aí eu botei aqui, ó. Isso aqui que você fez nesse quadro, na figura 7, é coisa de pesquisa top. Como a gente fala aqui na Bahia. É coisa de pesquisa top, velho. Você colocou as questões e referenciou com os autores. Aí isso facilitou demais sua vida lá. Na hora que você foi analisando, quer dizer, contradiz fulano, não contradiz, que é uma das virtudes do seu trabalho é essa, é você dialogar seus achados com os autores, você faz isso o tempo inteiro. E aí, de novo, é coisa de trabalho top. Coisa de trabalho top. E aí eu botei aqui, ó, interessante a referência que você fez aqui das questões com os autores, né? Aqui é coisa menor, não vou falar que você vai ler depois. Tem uns achados aqui que eu vou para já encaminhar para encerrar minha fala, que são os achados da sua pesquisa, né? É perceptível que para os discentes que responderam, o contador ainda gasta muito tempo em atividades operacionais. 77,05% dos alunos concordaram totalmente com a afirmação, um grande achado da sua pesquisa, né? Mesmo para uma geração desse século que é de vocês, né? Que eu, Karina Gil, somos do século passado. Nós estamos exilados no século XXI, mas nós não somos desse século. Então entenda, viu, João, nossa inaptidão em determinados níveis tecnológicos. É por isso, é porque nós somos do século passado. Mas mesmo vocês que são do século XXI, ainda tem essa percepção da profissão. E, lógico, não sem razão, porque como você mesmo colocou, a nossa própria matriz curricular não dialoga com isso. A literatura trabalhada, digamos assim, no meio acadêmico não lida. Não é que não existe, é isso que eu vou falar, que foi a derrapada que você deu. Não é que ela não existe, ela não está sendo trabalhada. Mas vamos lá. Qualquer coisas menores não vou falar, eu vou destacar aqui outro achado importante, tá vendo aqui, ó, achado importante da pesquisa. Existe uma vertente de discente que também acredita que o foco do BI é mais para a tecnologia do que para a área de negócio, apesar de que o conceito BI e BA é mais ligado ao business. Isso é importantíssimo também, de novo, né?
Os estudantes de contábeis visualizam essas ferramentas como ferramentas de tecnologia. Só que, como você falou no seu trabalho e na sua literatura que você utilizou, o trabalho da contabilidade, desde o final do século passado, da penúltima, não é nem na última, já na penúltima década, na metade da penúltima década, já estava inserido nesse contexto tecnológico. É lógico, a tecnologia vai avançando e aí cada vez mais, chegando para a questão do Big Data e do trabalho envolvendo um volume significativo de dados. Mas é um achado importante, porque de novo, naturalmente. É porque mesmo para você, de uma tecnologia, de uma geração atual, isso não está pautado, isso não está trabalhado, isso não faz parte do cotidiano de vocês, porque no Brasil a gente tem um problema de acesso à tecnologia, não é? Que aí uma das grandes dificuldades que nós temos é essa, né? Porque, por exemplo, João, é relativamente simples a gente se reunir lá no colegiado de contábeis e dizer assim, olha, vamos botar um componente de sistemas de informação aplicada com a ementa para a gente começar trabalhando Power BI no primeiro semestre, uma outra no terceiro, uma outra no quinto e uma outra no sétimo. É tranquilo da gente sentar lá e definir isso aí. Agora, quando a gente vai poder transformar esse projeto, essa ideia em projeto de curso, é um tempo, que é uma construção política, que a gente aprova no colegiado, aprova no conselho, é rápido, que é dentro de Camaçari. Mas aí vai para o Concep, vai para o Consul, chega na reitora e a reitora ainda diz assim, e não é culpa dela não, ela diz assim, olha, isso é lindo. Agora eu quero ver quando é que a gente vai fazer o concurso para contratar esses professores aí para dar aula. Porque vocês de lá de Camaçari dão aula disso? Não, né? Pois é. Então a coisa é muito mais completa. Aí volta para aquilo que eu falei no início da minha fala. É luta. Ah, mas é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas eu estou dizendo que para fazer é isso. Ou então a gente teria que, como muitas instituições públicas fazem, se elitizar. Ah, eu só vou deixar entrar na UNEB o estudante que tem dinheiro, que vem para cá com um notebook. Porque aí o que é que eu faço? Eu convido um palestrante, ele vem aqui, fala, e ele mesmo vende o curso para os alunos, e os alunos mesmo pagam, e os alunos mesmo fazem. Entendeu? Só que na universidade pública não pode ser assim. Tem que ela, a universidade pública, prover o equipamento, ela, a universidade pública, prover o professor, ela, a universidade pública, prover a bolsa, prover o transporte, prover a comida. E daí isso é política. É política. E não vai andar se a gente ficar cuidando da nossa própria vida. Não vai. Né? Voltando, cara, essa Karina foi mexer comigo, rapaz. Enfim, outro achado importante. Ô, Sérgio, sabe por quê? Porque eu lembrei claramente, quando eu comecei a dar aula há 20 anos atrás, que eu fui convidada para dar uma aula na Fundação Getúlio Vargas, Sim. na pós-graduação. Aí eu entrei na sala, né? Me achando, porque eu tinha passado no concurso, com um computador novo, nananã. Cheguei na sala, todos os alunos, há 20 anos, todos os alunos, cada um com o seu. Isso. Então, amigo, é É isso. fácil. E a gente não pode chegar em sala de aula hoje, Gilson, nem eu, nem quem quer que tenha um pouco desse conhecimento. Eu, por exemplo, quero trazer a minha disciplina na especialização toda com Power BI, João. A gente trabalhar com problemas tributários com Power BI. Eu trazer lá as bases e a gente trabalhar. Só que para eu fazer isso, tem que ter computador. O que é que eu estou fazendo? Eu, como diretor, me despiroquei semana passada para escrever um projeto, para concorrer no edital, para comprar 10 notebooks, para eu levar os notebooks para a sala de aula. Porque eu sei que os estudantes não têm acesso. Também é isso, né? Não é que eles não queiram estudar, é porque eles não têm acesso. E como sua pesquisa traz, eles só têm acesso quando eles passam a fazer o estágio e trabalhar em organizações que chegam para ele, dão um crachá e dão um notebook para eles com Microsoft BI dentro. Entendeu? Agora, recentemente com o Teams, a gente passou a ter acesso, por exemplo, ao BI da Microsoft. Mas os estudantes, eu acho que não tem isso pleno, né, Gilson? A gente é que tem, né? Ou ele já Os tem também? estudantes têm licença plena também. Também, né? Junto com a Tem. gente. Então, pronto. Mas isso é de quando? De 1 ano e meio. De Na agora. pandemia, depois do Na Teams. pandemia, exatamente. É recente. E aí, já fechando, tarará, tererê, tererê. Já destaquei aqui seus achados.
E também aqui nas considerações finais destaca um achado seu importante, né? Não ter ainda o conceito teórico que as temáticas Big Data, Business Intelligence e Analysis são representadas, evidenciam na visão dos discentes que são temáticas muito pouco difundidas na universidade, são conhecimentos que não são contemplados na emenda da graduação de contabilidade. É como Karina falou, isso é para a gente dizer lá na reunião do colegiado. E aí provocar esse incômodo, provocar o que é algo que a gente já está trabalhando, né? Que eu, como no meu plano de gestão, assumi isso no segundo semestre. Eu vou promover o seminário do ensino da graduação. Aí eu vou botar contábeis e direito, cada um lá na sua casinha, e vou dizer: pensem o curso. A gente vai ter que, no caso de contábeis, vamos ter que fazer esses ajustes? Vamos fazer. Mas isso significa, João, contratar mais professor, perere, tarará, caixinha de fósforo. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Que a reitora diz assim, depender de mim, eu até aprovo aqui no Consul, mas aí se a gente vai ter professor para dar aula disso, se a gente vai ter o laboratório para dar aula disso, se a gente vai ter uma política estudantil que permita que vocês fiquem 3 anos só estudando para sair com um nível de qualificação muito mais elevado, porque não vai precisar se preocupar em não ter o que comer, não ter dinheiro para pagar ônibus. Tudo isso é muito difícil. Só que, como eu falei, né? Só vem com luta. Se eu cuidar da minha vida, não vem. E às vezes não vem nem com luta, né? Eu consigo e eu luto agora Quando e a lucra a outra geração geração é que depois. se privilegia, né? Eu falo muito isso, né? Quando eu era estudante de graduação, não existia políticas de cota. Não existia esse conceito que eu estou falando aqui agora de políticas de permanência universitária. Mas não é porque eu não tive acesso a nada disso que eu vou lutar contra isso. Ao contrário, eu vou lutar a favor, né? A nossa pesquisa é toda dedicada à defesa disso, à defesa das políticas afirmativas, às defesas das políticas de permanência, às defesas de políticas de assistência estudantil. Mas só vem com luta. E aí tem umas coisinhas aqui menores que é formatação, João. Na hora você vai ler lá minha devolutiva e vai fazer. Mas os aspectos principais que eu queria destacar é esse. Lhe parabenizar muitíssimo. Para você ter uma noção, seu trabalho é tão bom que provocou essa discussão aqui nessa banca, né? É que você vê que o trabalho é bom. Que você fala um negócio e arma o circo da polêmica, é porque era bom. É quando eu estava lá no doutorado, eu tinha essa sensação, né? Quando a gente se encontrava lá nos fóruns, que eu largava meu problema de pesquisa, a minha metodologia e meus objetivos, e o pau quebrava, eu falava, pô, meu trabalho tá bom, que tá uma confusão do diabo aqui dentro da sala, porque eu apresentei o meu problema e meu objetivo. Mas o seu trabalho tem essa virtude também. Ajustes a miúde, você vai ler com o Gilson, vai fazer, não pode abrir mão de publicar esse trabalho. Nos reconhecemos, né, Gilson, no seu trabalho, né? Eu vejo que o quanto fez bem você estar lá com a gente no GFEX, tá com o Gilson lá em métodos quantitativos aplicados, ter permanecido nessa pegada sua de ir para além da sala de aula. Você é desse que tem essa compreensão de ir para além da sala de aula, porque ainda que chegue o dia, João, e vai chegar, porque a gente está lutando para isso e a gente sonha com isso, que tenhamos laboratórios, professores e tecnologia, e políticas de permanência e assistência estudantil, ainda assim, todo o conteúdo do curso em sala de aula é 30% do conhecimento. Continuará sendo. Então, você vai precisar buscar outras instâncias de formação profissional. Parabéns, viu? E obrigado, Gilson. Que aprendi, passei, lavamos a alma aqui hoje com essas duas bancas. Obrigado, professores. Obrigado, Karina. Obrigado, Sérgio. Ô, João, é, seu nervosismo passou, tá vendo como você apresentou bem, viu? Você ficou muito bem tranquilo. Gostei muito da sua apresentação, né? Você ficou descontraído, né? Sérgio, essa provocação de João, umas coisas se casou, né? Eu ensino em métodos, eu comecei a colocar, tinha até falado contigo, de puxar para os alunos essas ferramentas de tecnologia, né? E mesmo com o objetivo mesmo de provocar. Às vezes o aluno me massacrava falando, mas eu queria provocar para ele, né? Queria provocar nele, né? Não era queria ser masoquista nem nada disso, não, mas eu trazia isso para poder ver. E chegou, vamos dizer, quando João apresentou para mim, eu digo, opa, chegou agora no que eu queria, no que eu quero levar para esse departamento, para esse colegiado, para criar
o tumulto, né? Que eu gosto de criar o tumulto, né? E precisa criar esse tumulto, né? Veja, vocês aqui na apresentação de João, eu falo até com você, Sérgio, você tem que estar, Sérgio. Fique que você vai entender o porquê que eu quero que você esteja, né? Karina, eu chamei Karina, né? Tava de iniciar só Sérgio, eu digo assim, não, vou trazer Karina também, porque Karina tá com a pós, para ela entender o que é isso. João traz na literatura, até na literatura estrangeira, tem quase nada falando, né? Porque acho que no estrangeiro ele não se preocupa muito com o ensino da contabilidade, porque a contabilidade não é graduação, né? Fora, né? Ele não é uma graduação. Mas o João traz uma literatura que no curso da USP, né? Na pós-graduação da USP, o professor faz uma metodologia assim, ó. Ele faz um questionário antes, faz um questionário depois, e ele ensina os alunos sobre o uso dessa ferramenta. E mostra a diferença, né? Veja, uma universidade muito mais rica, de aluno muito mais rico do que nós. Eles perceberam também que os alunos não têm não chega a isso. Não está chegando. É o que eu fico. Minha indagação nós, no departamento, a gente está, às vezes, bem à frente nas discussões, né? Mas são coisas que o pessoal fala de mercado. Para mim, isso não é mercado. Isso é você apropriar de conhecimentos e tecnologias que você tem que se fazer disso, né? Se o mercado utiliza, maravilha, né? Mas essa discussão é muito interessante em trazer até para como está pensando da especialização, né? Como está pensando do mestrado, porque nós vamos ter alunos também que nunca sequer viu nenhuma dessas, não usa, não pensa, até como contador, ele ainda não vê, não faz esse uso, né? Aí a gente vai questionar, aí esse questionamento é o currículo que é o problema? Né? Que depois a gente vai discutir esse colegiado, que a gente vai ver que a coisa não é só currículo, é muito mais do que isso, viu? Mas vamos lá, João, agora eu vou pedir para você dar uma voltinha devagarzinho, daqui a pouco eu lhe chamo, porque, vamos dizer, o que eu queria chegar, eu cheguei no objetivo, para mim, eu estou muito feliz. Sua apresentação foi fantástica, seu trabalho, eu gostei muito. Eu não cortei no trabalho de João, viu, Sérgio, porque eu deixei mesmo assim, ele correr solto e escrever um bocado mesmo. Vai escrevendo, vai escrevendo. Teve um momento que eu disse a João, pare que você não vai ler mais nada. Pare que você não vai ler mais nada. Né? João, uma pergunta que eu me perdi no roteiro, que foi isso que eu ia perguntar. Você fez revisão bibliográfica sistemática? Fez porque eu assinei. Eu vi. Quando eu vi as duas primeiras citações de autores, eu falei, isso aí é revisão bibliográfica sistemática. João, meter ali no Cielo o tema para achar esse autor? Não acha. Só na revisão bibliográfica sistemática. Gilson e Karina, aproveitar que nossa chefa tá aí, Karina, na especialização. Eu já comentei com ela. A gente vai se organizar, Gilson, para logo na abertura da especialização. A gente, assim, para abertura, eu acho que a gente não tem fôlego para fazer a oficina. Mas eu acho que a gente pode fazer uma mesa temática falando sobre revisão bibliográfica e anunciar a oficina para frente, para poder a gente sentar e se organizar. Que eu já estou enfiando goela abaixo lá no mestrado. Todo mundo no mestrado e no doutorado está fazendo revisão bibliográfica sistemática. Você viu porque você participou do grupo, você participa do grupo. É outro nível, né, E Sérgio? eu quero fazer a mesma coisa na especialização. Não quero ninguém fora de revisão bibliográfica sistemática. E quem não sabe ler inglês aprende, né, Karine? Vamos embora. Eu queria fazer só um comentário antes, que eu quero agradecer, que o meu agradecimento eu pensei que ia fazer mais no pós, né? Porque eu quero agradecer principalmente ao Gilson, né? Porque ao Dr. Gilson, porque ele abraçou esse tema. Foi um tema em que eu tive, para chegar a esse tema, eu tive alguns pensamentos, principalmente que desde o quinto semestre, quando a gente estava pegando a questão de estatística, Gilson chegou a fomentar sobre esse conhecimento, né? Você já ouviu falar sobre Big Data? Isso ficou na minha mente. Ficou na minha mente durante um bom tempo. E aí, quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre Power BI e desenvolver essas modelagens de dados no meu trabalho, no meu atual trabalho, né? Que foi aí que eu linkei, eu disse, poxa, esse tema é extremamente importante para mim e eu acho que pelo processo de formação e por tudo que eu vivi até então, até na minha formação profissional, a pessoa que poderia mais me ajudar em relação a isso é quem fomentou inicialmente o tema.
que foi o Gilson. Então, eu agradeço muito o Gilson, agradeço também ao pessoal do meu trabalho que acabou veio para cá, né, para prestigiar também o meu trabalho, e aos meus amigos que também vieram. Muito obrigado a todos, viu? Olha, tu vai e volta, viu? Tu não vai e some não, viu? Tá Viu? ligado, que eu já te Com falei, né? certeza. Então, vamos lá, vou Gilson, fechar aqui. deixa eu sugerir um negócio. Como tem muita gente na sala agora, para o pessoal não sair e voltar, a gente pode fechar nossos microfones e câmera e falar pelo WhatsApp e voltar, não? Que eu acho que é mais prático. Podemos. Não, eu vou abrir uma sala simultânea e jogar todo mundo na sala É? simultânea. Porque eu, toda vez que abro a Eu? sala simultânea, dá errado. Ah, tá certo. Por Vou isso que criar a eu sala sugeri. e eu vou. Pronto. Ó, e vou botar aqui, selecionar todo Toda vez mundo. que eu tento, alguém não vai, é uma confusão danada. Aí a gente desiste. Mas que Pronto, tem a Bruno ver com as botou o versões, né, que Sérgio, estão instaladas nas máquinas, né? As versões precisam ser iguais. Karina. Deixa eu ver, deixa eu, opa, peraí. Eu falei até com o João, que João, diga, João, eu vou fazer isso. Eu sei fazer, mas quando eu faço nunca dá certo. Aí o pessoal diz que é Eu, por eu, causa fa- das eu versões. uso muito em sala de aula, né? Eu vou botar aqui, manualmente, duas, criar essas salas. Aí eu vou tirar, é assim, ó. Só tira Aqui nós tem que dar três, uns não, pontos. Gilson? Manda nós três lá para a sala nova. Manda só nós três. Eu vou Tem a questão também fazer. que vocês poderiam sair dessa chamada e ligar entre si. Não, eu vou só botar só eu, Karina e Sérgio lá, viu, João? Uhum, Viu? certo. Na sala. Só um momento, viu? Desculpe aí. Sérgio, pronto. Aí você aceita aí, Sérgio, e eu entro daqui a pouco. Peraí, que ele tá atribuindo, que ele demora, né? Abrir. Aí vocês ficam aqui, daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Aceitam aí vocês. Tá. Ainda não chegou para mim, não. Não, porque ele tá Para mim abrindo também não. ainda, que tem essa lentidão magnífica. Ah, deixa eu fechar aqui, Aqui, ó. ó. Moveremos você para a sala atribuída em 10 segundos.